um prazer estar aqui com vocês, sob o convite da FRG, nosso amigo Tiago, tá? Falar um pouco sobre a evolução, tecnologia das baterias para várias aplicações, principalmente aqui para o mercado fotovoltaico e energias renováveis. Tá? Bom, como já foi apresentado, meu nome é Raul Beck, eu trabalho na Fundação CPQD desde a década de 80, estou há 44 anos já lá. Falando rapidamente, a Fundação CPQD era um antigo centro de pesquisa da Telebrás, criada lá na década de 70, para desenvolver tecnologias para telecomunicações no Brasil. Tá? Com a privatização em 98, o centro de pesquisa da Telebrás foi tirado fora desse processo de privatização, se tornou uma fundação privada sem fins lucrativos para desenvolver tecnologias com todos os segmentos do mercado brasileiro, e a nossa equipe trabalha especificamente na área de sistemas de energia. Tá? Então, eu ia fazer uma apresentação que trazia várias informações que já foram colocadas aqui pelos apresentadores anteriores. Tá? Então, eu dei uma modificada na minha apresentação e a gente vai ver rapidamente como é que é o mercado de armazenamento no Brasil e no mundo, principalmente. Tá? A gente vê que essas projeções mostram que do volume em bilhões de dólares que teve em 2019, cerca de 60 bilhões de dólares em armazenamento, a previsão é que em 2035 isso chegue a um volume 10 vezes maior, para ser cerca de 550 bilhões de dólares no mundo. Tá? Puxado principalmente pela área de mobilidade elétrica, tá? É o carro-chefe no desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de baterias, hoje é a mobilidade elétrica. Então, ela tem uma previsão de estar crescendo cerca de 19% ao ano, mas traz junto a parte de armazenamento estacionário, um crescimento da ordem de 17% ao ano. Isso falando em termos de gigawatts ou gigawatts-hora, tá? A gente vê que isso projeta para 2040 quase 1.100.000, 1.200.000 de megawatt-hora, ou 1.2 tera, 1.1, 1.2 terawatt de potência. É um crescimento significativo. Paralelo a isso, a gente só pode ter a parte do crescimento do mercado fotovoltaico como um parâmetro similar nos últimos anos. Mas ele vem na esteira desse crescimento também do sistema de geração fotovoltaica, trazendo grandes impactos no setor de energia mundial. Tá? Aqui nós vemos que o crescimento, ano a ano, ele vem se confirmando. Tá? Então, aquele gráfico anterior ele mostrava uma projeção de cerca de 10 anos, 15 anos. Aqui a gente vê que esse crescimento ele tem se sustentado nessa faixa de praticamente 100% ao ano na parte de armazenamento no setor elétrico, puxado principalmente no amarelo é a parte das utilities, é aquele na frente do medidor. Atrás dos medidores, que são os verdes, aí, ou comercial ou o industrial, ele já vem em menor volume, mas ainda crescente, tá? Mostrando que ele vem se sustentando ano a ano, conforme as projeções definidas há 4, 5 anos atrás. A parte residencial, ela também vem se destacando no mundo. Tá? Então, a gente vê que, por exemplo, a Alemanha, os sistemas fotovoltaicos domésticos, tá, residenciais, até na faixa de 5 kW, 5 kWh, eles vêm crescendo, tá? Já está atingindo cerca de 80% das instalações na parte residencial. Atrás daí ele vem a Itália também, com uma boa penetração, na faixa de 70% das instalações fotovoltaicas residenciais já estão trazendo sistemas de baterias acopladas. Tá? E outros países em menor volume, mas também demonstrando uma crescente adesão dessa tecnologia para a parte de energias renováveis. Tá? O que vem nesse rastro? O custo das baterias. Aquelas projeções mostradas inicialmente, elas consideravam uma queda crescente ou decrescente nos custos das baterias continuamente. Porém, a gente teve em 2021, 2022, uma elevação súbita dos custos das matérias-primas das baterias. O lítio, principalmente, ele saltou quase 6 vezes de custo em 2021, tá? 2021 para 2022, impactando a redução
monotônica que vinha acontecendo no preço das baterias. Tá? Isso levou um sobressalto no mercado. Será que as baterias vão começar a subir de preço agora? Mas logo em seguida, em 2023, já houve uma retomada dos preços, digamos, de mercado, principalmente do lítio, que trouxe o valor das baterias novamente para patamares decrescentes. Isso daqui eu peguei numa apresentação que a PDE divulgou essa semana, tá? Do PDE 2034, da empresa brasileira de planejamento energético, da EPE. Eu creio que ontem alguém esteve aqui da EPE falando sobre esses números. Eu discordo um pouco dos valores, dos números apresentados pela EPE, porque eles trazem valores extremamente conservadores. Aqui a gente pode ver que o preço de baterias que eles colocam, que é a curva preta embaixo, ela realmente traz os valores reais a nível mundial do custo do quilowatt-hora da bateria, tá? Num crescente decaimento, exceto esse saltozinho que teve aqui em 2021, 22. Tá? Mas o valor que ele usa para a integração dessa bateria nos sistemas, tá? Que ele chama de preço turnkey, são valores que eu considero particularmente muito elevados para cobrir custos de integração da bateria num sistema fotovoltaico, principalmente considerando sistemas de pequeno porte, como ele diz aqui, preço turnkey de sistemas entre 5 e 10 kWh. O que é o custo de um sistema de 5 a 10 kWh? É você pegar uma bateria e ligar ela num inversor híbrido, alguma coisa desse tipo, gastar 5 metros de fio e prender na parede. Então, eu não vejo uma justificativa de sair de $170 e ir para $1.200 nesse custo. Então, eu tenho uma brigazinha com o pessoal da EPE aqui nesse aspecto. Mas, baseado nesses números, a gente vê que a projeção mundial traz números bem menores. Lá em 2000, se a gente olhar esse gráfico anterior aqui, em que a EPE põe o último número dela em 2019, 1.200, o custo integrado aqui, $1.210 em 2019, os números mundiais mostram 2019 com valores da ordem de $333, lá no início da curva. Tá? Então, esses são dados reais até 2020, 2020 para frente foram projeções. Tá? Então, aqui a gente já tem 4 vezes de diferença praticamente entre os números da EPE e os números apresentados pelo mercado global. E aqui nós estamos falando de sistemas bem maiores, sistemas acima de 100 megawatt-hora de capacidade, que tem todos os custos associados, tá? De PCS, de MS, uma série de sistemas de grande porte que trazem custos adicionais além das baterias. Tá? Então, eu vejo um certo um certo aspecto conservador da EPE muito forte na projeção desses números, ok? Mas, trazendo o que a EPE apresentou, ela colocou um valor de R$4.000 o quilowatt-hora de bateria aqui no Brasil, base 2021, na verdade, porque esse número ela não muda desde 2021. No PDE que ela apresentou em 2020, 2021, que seria o PDE 2030, ela já veio com esse número de R$4.000 por quilowatt-hora e manteve esse número até hoje. Então, aqui eu vejo um outro problema nas projeções que eles têm feito. Mas o número que eles trouxeram e que é bastante verdadeiro é esses 74% que a gente tem de carga tributária no país sobre as baterias. Esse é um número realmente impressionante, tá? Então, praticamente a bateria dobra de preço do mercado mundial quando chega aqui no Brasil. Isso é uma coisa que a própria PE acha que é muito impactante e, de certa forma, a gente tem feito esforços tentando mexer na cadeia política para ver se a gente consegue mudar esses números. Tá? Ainda assim, quando a EPE faz as projeções, tá, considerando os R$4.000 o quilowatt-hora hoje, projetando chegar em 2034 a 2.800, esses números, essa redução, ela é condizente com as projeções que a gente vê no mercado mundial de queda de preço na próxima década, de cerca de 30%. Tá? Só que a gente acha que hoje, inclusive algumas palestras, como a que o Bruto fez agora há pouco, a gente vê que uma bateria de 5 kW no mercado, 5 kWh, está na faixa de R$10, R$12.000.
ou seja, nós estamos falando de R$ 2.400 o quilowatt-hora, não 4.000. Tá? O que implica isso? Esses estudos que eles fizeram do VPL, do investimento, na verdade, hoje a gente estaria onde está marcada essa bolinha, não nos 4.000, que é aqui embaixo, aqui na frente. Tá? Então, a gente estaria na situação real aqui. Então, a viabilidade econômica para a aplicação dessas baterias nos sistemas de armazenamento de energias renováveis já é extremamente viável em muitas das concessionárias e muitos dos estudos que foram feitos, tanto para aplicação comercial quanto residencial de pequeno porte. Trazendo aqui para a bandeira verde, aquilo a gente estava olhando a bandeira branca residencial, trazendo para a bandeira verde, a situação novamente se repete. Tá? A gente vê que na faixa de $2.000, R$ 2.000 o quilowatt-hora, a viabilidade já é real para muitas aplicações, dependendo do fator de carga na fonte, na ponta. Tá? Então, tirando o valor inicial projetado pela EPE, eu vejo que os estudos que eles fizeram demonstram a total viabilidade já hoje da aplicação de armazenamento, sonando um pouco do que eles têm colocado de que ainda a bateria não é o momento no Brasil. Né? Mas a gente vê que esse crescimento dos sistemas de armazenamento, principalmente em grande porte nas utilities, ela tem sido uma constante no mundo. Os sistemas, principalmente os Estados Unidos, tá, têm investido muito em sistemas de gigantes, de 3 gigawatt-hora, 3,5 gigawatts-hora, quase todos eles baseados em tecnologias de lítio-íon. Tem algumas tecnologias que estão no mercado, como a sódio-íon, a sódio-enxofre, tá, que é uma outra tecnologia de baterias para armazenamento de grande porte. Ela é diferente de uma bateria de lítio-íon, porque ela trabalha com alta temperatura. É uma bateria que trabalha internamente a cerca de 280 a 300 graus. Então, ela tem uma aplicação interessante, que ela não sofre efeitos térmicos na sua instalação. Então, ela pode trabalhar em sistemas sem refrigeração ou em sistemas mais agressivos. Tá? Essa tecnologia ela vem despontando com bastante força. Tá? Tem custos equivalentes da bateria de lítio-íon. Temos um problema que ela tem só um fornecedor no mundo, que é a NGK. Tá? Então, isso traz um problema de concorrência, ao passo que as outras tecnologias lítio-íon têm dezenas de fabricantes, centenas de fabricantes no mundo. O que, na concorrência, a gente sabe, melhora a tecnologia, ela evolui rapidamente e cai os custos. Tá? A sódio enxofre, infelizmente, a gente sabe que ela está numa mão de um único fabricante por mais alguns anos ainda, até cair a patente. Então, até lá, os custos dela ainda se mantêm um pouco acima da lítio. Tá? Temos também outras tecnologias surgindo, como a última linha aqui de baixo, que é a sódio-íon. A sódio-íon é uma tecnologia exatamente igual à de lítio-íon, só que ele substitui o lítio por sódio. Sódio nada mais é que sal de cozinha, extremamente abundante. Tá? Então, a tendência é essa bateria, assim que resolver alguns problemas tecnológicos ainda de ciclagem, principalmente uma bateria que não tem uma vida útil ciclada tão grande quanto a lítio-íon, ela vai ter, já tem preços menores que a de lítio, mas ainda a vida útil dela é mais curta. Então, superando esse problema, essa bateria de sódio-íon, ela tem um grande potencial de vir a substituir daqui a 5, 10 anos a lítio-íon nessas aplicações. Por que nessas aplicações? Porque ela, na mobilidade elétrica, ela ainda é mais pesada, ela é maior do que a de lítio. Então, ela não deve substituir a de lítio-íon na aplicação de mobilidade elétrica, mas na aplicação em armazenamento de energia para energias renováveis, ela deve ser uma excelente opção para substituir, para essa substituição. Algumas fotos dessas grandes instalações, tá, na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? São os maiores que estão hoje em operação. E essa última aqui foi a primeira grande instalação de sistemas de armazenamento de energia lá na Austrália, tá? Em Hornsdale, onde houve a primeira demonstração da viabilidade
dos sistemas de armazenamento de grande porte. E esse banco de baterias aqui, ele se pagou comercialmente em 2 anos de operação. Aí ele foi duplicado de tamanho em 1 ano de operação, ele se pagou. Tá? E hoje a Austrália também vem, assim como os Estados Unidos, crescendo cada vez mais os parques de sistemas de armazenamento junto com os sistemas eólicos e fotovoltaicos. Mas aqui no Brasil, a gente, apesar de ainda estar engatinhando, a gente já tem um BESS de grande porte que foi instalado na estação de registro, lá em São Paulo. É uma subestação da CETEP, que por questões ambientais ela não permitia ampliação das redes de alimentação dela, dos sistemas de alta tensão. Então, e ela sofria sérios problemas de sobrecarga, principalmente nos períodos de festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval. E a solução encontrada foi instalar um BESS lá de 30 megawatt, 60 megawatt-hora. Então, esse é o primeiro BESS de grande porte instalado no Brasil, e ele está em operação desde dezembro de 22. Nós, do CPQD, estamos fazendo o acompanhamento do desempenho desse banco de baterias, está excelente até o momento. Tá? E ele é uma demonstração clara de que a gente tem muitas aplicações aqui no Brasil que pode utilizar bancos de baterias de grande porte para resolver problemas, principalmente, num primeiro momento, ambientais, de você não conseguir ampliar uma rede de transmissão, uma rede de grande porte, e prover soluções de ponta para essas aplicações. Mas não só na parte de grande porte. O Brasil já tem muitos fornecedores, como vários já se apresentaram aqui, para soluções de pequeno porte, sejam residenciais, sejam comerciais, industriais, 5, 10, 20 kWh de capacidade de armazenamento. E algumas dessas tecnologias de baterias aqui já estão sendo desenvolvidas no Brasil. Tá? A gente tem uma normalização já bem estabelecida, da parte principalmente da ABNT, várias normas ABNT que já trazem as condições que esses produtos devem obedecer. Tá? Então, desde as baterias, as células, até os sistemas de maior porte, como os ZSS, aqui, última linha, eles já estão com normas brasileiras definindo como são as condições de ensaio, as condições de desempenho, as condições de operação para esses sistemas. Algumas normas estão em consulta pública, novas normas estão em consulta pública. Tá? Então, é um trabalho árduo também essa parte de elaboração de normas. Basicamente, elas seguem normas, as normas ABNT seguem normas europeias de EC, ou o L ou o VDE, dependendo da necessidade. E já temos até a portaria 515/23, tá? Que trouxe uma extensão, digamos, da 140, do ponto de vista dos requisitos para as baterias de qualquer química, porque a 140 ela falava de baterias chumboácidas e alcalinas. Mas aí, nessa 515 de 2023, já foi colocados os requisitos para baterias de qualquer tecnologia de eletroquímica. Então, hoje, as baterias de lítio-íon, ela já tem procedimento para homologação e certificação pelo Inmetro para serem colocados no mercado. O CPQD é uma das OCPs, os organismos de certificação de produtos, que fazem esses ensaios, assim como outros aqui no Brasil. Tá? Só que a gente no CPQD não se limita a fazer só a parte de ensaios. A gente atua no desenvolvimento dessas baterias junto com parceiros industriais. Então, hoje aqui no Brasil, a gente já desenvolveu vários projetos com vários fabricantes, tá? Onde, tirando as células, que elas são todas importadas, todo o restante do projeto, da bateria, é feito aqui no Brasil, desde a parte dos ensaios laboratoriais, levantamento de parâmetros, algoritmos, a parte do desenvolvimento do Battery Management System, do BMS, para fazer o controle das células, empacotamento térmico, empacotamento mecânico, tudo isso a gente já faz aqui no Brasil com vários parceiros industriais que estão já prontos para levar esses produtos para o mercado. Tá? Esses são alguns produtos já desenvolvidos no CPQD e transferidos para os parceiros. O CPQD não fabrica equipamento, não desenvolve tecnologia para comercializar produtos. Ele sempre desenvolve produtos com parceiros industriais que eles vão produzir e comercializar.
Então, aqui é uma amostra de algumas coisas que a gente já fez, tá, no mercado, inclusive baterias de segunda vida, utilizando baterias de ônibus que foram retiradas de operação. A gente já desenvolveu procedimentos para fazer a seleção e criterização, classificação dessas células para aplicação em baterias de segunda vida, como essa droga. Eu não consigo usar esse laser aqui, mas tudo bem. Essa última caixa da direita, aqui preta, é uma bateria feita toda ela com baterias de ônibus de segunda vida. Tá? É uma bateria de 20 kWh. Tá? Então, já está em operação há cerca de 2 anos. Tá? E a gente está avaliando como é que é o comportamento dessas células em segunda vida em operação quase real. Aqui ela fica ciclando 7/24, para a gente verificar como é que é o desempenho de envelhecimento dessas células de segunda vida. Uma parte dos nossos laboratórios lá no CPQD, tá? A gente, além de os ensaios de homologação e certificação, a gente tem uma área grande da parte de desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de algoritmos, desenvolvimento de hardware, para essa parte de baterias de lítio-íon e outras soluções de maior porte, como, por exemplo, baterias de até 250 kWh a gente pode testar lá no nosso laboratório. 250 kW de potência a gente pode testar em nosso laboratório, até 800 volts, 600 amperes. Tá? Então, a gente está bem equipado lá e à disposição dos senhores para o que for necessário. Estamos lá em Campinas, São Paulo, tá? E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Muito obrigado.